Olá, meus queridos amigos, que prazer imenso estar com você mais uma vez e principalmente estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus que nos conduz a uma vida regalada. Você está construindo a sua eternidade aqui nesta terra e o amor de Deus está te chamando mais uma vez. Vem para mim, porque eu quero você junto a mim e o Senhor vai colocar o reino dele no seu coração e você vai viver o melhor de Deus aqui nesta terra. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora adorando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. Eu vou ter uma entrevista muito especial esta manhã, um bate-papo realmente falando de vida, de verdade, uma história construída, edificada no reino de Deus do pastor César Prates, jogador, pastor, adorador, alguém que o Senhor escolheu para fazer a diferença nessa terra e você vai conhecer essa história. Continue nos acompanhando pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo nosso site tvmca.com.br. Você quer mandar a sua história, os nossos canais aí de comunicação, o nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br e também as nossas páginas ali no Facebook, Devocional Intimidade e também o Frases Devocional Intimidade. Nós vamos juntos então e esse é o Café Intimidade. O Devocional Intimidade está no ar e eu quero com muito carinho cumprimentar. E eu sempre chamo de amigo aquelas pessoas que vêm aqui, pastor César Prates, que bom te ter aqui. É um prazer, Mônica. Um prazer estar com você, depois dos dias em que nos programamos, verdade, agendamos, né? Deu tudo certo. Depois de umas férias bem merecidas, né, pastor? Também, umas férias, 10 dias. É, né? 10 dias, é necessário. Mas eu gosto de ficar assim à disposição quando é para a questão da propagação do reino de Deus. Para isso que nasci, para isso que eu estou hoje me envolvendo, para que o reino de Deus seja ele difundido em todos os lugares. E, claro, como exemplo de um atleta que chama a atenção, hoje eu quero mais ser um referencial para que possam ver que a referência que eu sempre tive e que me levou a sucesso foi Jesus Cristo. E é Ele que eu quero anunciar para todos. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Amém. Eu que me sinto lisonjeada realmente de poder contar um pouquinho da sua história, né? A gente não vai poder contar tudo, mas é já para deixar as pessoas um pouquinho 17 assim. anos tem uma... Poxa, isso é só dentro do futebol, né? Só dentro do futebol são 17 anos, só dentro do futebol, pastor. 17 anos. Quais foram todos... Você participou de vários clubes, né? Quantos anos... Conta um pouquinho nessa história antes, né? Dessa questão toda do ministério sacerdotal. Conta um pouquinho da sua história no futebol, tudo aquilo que você viveu. E hoje, né? Tudo que isso trouxe para a sua vida. Olha... O futebol, praticamente dessa história que está acontecendo, ela tem, vamos dizer, 3 páginas. A inicial, o prefácio, o Senhor, né? Planejando tudo a meu respeito. Mas mesmo antes de você nascer, o Senhor já tinha um propósito para você. Tudo. Eu sou cada dia mais convicto e cada dia eu anuncio mais isso a todos para que não desistam, porque eles não sabem em que ponto da jornada eles se encontram. Existe o início, que é quando Deus te dá uma direção, um caminho a você seguir. O meio do caminho, que às vezes nós não entendemos e muitas pessoas desanimam, que é o momento que você tem que tomar decisões de continuar nesse caminho, continuar nessa história. Ou depois, o pior de todos é quando o terceiro ponto dessa história é quando você começa a ver que se apresentam o que eu chamo de distrações. E isso pode colocar você a perder tudo aquilo de tão maravilhoso que você tem construído até aqui, porque o importante não é começar bem, mas manter-se e principalmente terminar melhor ainda. Isso. E é um ponto que eu gosto de ressaltar sempre, o chegar até é fácil, Mônica. Eu tive com relação à minha carreira, até chegar foi fácil, mas foi bem difícil. Mas eu considerando com o que eu quero colocar, que é a questão de você se manter. Isso é, se manter. Se manter na decisão que você tomou, por exemplo, nós agora falando de Cristo, se manter na decisão de ir até o fim com o seu sonho. E as distrações, que são o terceiro ponto, que é você ver as distrações. O cansaço é cansei de esperar que as coisas vão se cumprir, que as promessas vão se cumprir. Você não sabe onde você se encontra. Porque o Senhor ele tem total controle da sua história.
desde segundos a anos. Então, você chegar onde você anseia, ou quando você sabe que tem uma promessa de Deus, Abraão, sai da tua casa, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele foi, olha a desatenção dele, ele começou a andar onde não deveria andar, foi parar no Egito, e Deus tinha algo antes para ele, né? Então é isso que tem acontecido. E eu tenho assim, ó, eu falo o prefácio foi Deus na minha vida, e eu sou grato a Ele. É uma das coisas que eu mais gosto de ressaltar, é ser grato a Deus. É uma das excelências que eu quero cultivar no meu coração, é ser grato a Deus. E depois você vê, assim, ele escreveu a história daquele menino que nasceu lá em Aratiba, lá naquele interior do Rio Grande do Sul, como cresceu no meio de criação de gado, tratando com animais, com o campo, com a lida do campo, ao ponto de pegar, não ter condição de ter uma bola, mas aí pega uma laranja e com ela cria. você cria, você sonha, você idealiza, você se projeta, mesmo nunca tendo saído daquela cidade pequena, você se projeta com visões e aí, será que vai dar certo? Mas você não desiste. Então, da condição totalmente fora do adequado que hoje eu vejo meu filho tendo, possibilidades para vencer mais fácil, você lá no interior, uma cidade de 5 mil habitantes. E os grandes vencedores, eles nasceram dos lugares mais improváveis, né? Justamente. Então eu gosto de ver, eu vejo assim, Davi. Completamente improvável. A gente está falando do Davi porque estamos falando dele agora, aquele menino do campo. Exatamente. Mas depois ele tem a história do rei. Né? Primeiro a gente fala do coadjuvante, depois o personagem principal que Deus te torna e te leva a ser. Corpo no pasto, coração no trono, né? Justamente. Que Jesus tinha então eu ele. lembro, para mim assim, tem coisas que em todos os personagens que Deus coloca e que Ele levantou, eu me encaixo e me enquadro sempre que eu vou testemunhar, que eu vou ministrar a palavra ou que eu tenho convite para eu ir nas igrejas. Ele disse, pastor, nós gostaríamos de ouvir o seu testemunho, gostaríamos de ouvir assim, a sua história. Temos muitos jovens aqui, então eu vou ministrar para jovens. Como que é? Como é que foi? Então eu digo, tem dias que Deus fala no meu coração. Fala de Davi. Olha, eu te criei no campo, te criei lá longe. Você não era pelos homens para ser o escolhido também. Tanto que muitos diziam que você não ia chegar a lugar nenhum. Muitos diziam que onde você estava indo, só ia muitos e depois bons jogadores. E até porque o meio do esporte, do futebol, ainda mais no nosso país, ele é profundamente competitivo. Eu creio que o pastor pode falar muito isso para nós, mas quando Deus tem algo, Ele vai mover céus, terra, todas as circunstâncias para nos colocar como agentes de Deus nesses lugares. E foi o que Deus fez com a sua vida, né? Foi muito tremendo ver o agir. Então, como que eu posso me exaltar, dizer que sou? Né? Quando eu sei claramente que foi a boa mão do Senhor sobre a minha vida e me separar, tirar daquele canto. Aí eu já começo a ver quem? Jabes. Então você vê que já começa outra história, outro personagem da palavra que encaixa na minha vida. Tirar do canto, colocar no campo e expandir território. Aí você diz assim, mas como que de repente Deus pode me escolher, até mesmo quem está nos vendo, nos ouvindo, vai dizer assim, como que eu posso ser escolhido aqui nessa cidade tão longe? Querido, amados, olha só, Mefibosete, Lodebar, terra árida, seca, deserto, um lugar tão distante, mas para o Senhor, como foi no coração do rei Davi, aí não há esquecimento. Os olhos de Deus, eles estão por toda a terra, todo né? lugar. Olhando Ele e se vendo. inclina. Os homens podem não nos ver, as circunstâncias podem não nos ver. Justamente. Mas o Senhor, aquele que nos criou, que nos moldou, está nos vendo e está nos impulsionando, né, para essas coisas. E na sua carreira dentro do esporte, até porque algumas pessoas, foram vários clubes, foram vários lugares, tanto nacional quanto internacional, você jogou fora do país também. Tudo isso. Hoje já fazem 3 anos que o pastor está só no ministério. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas qual seria assim o argumento mais forte que você tem de todos esses 17 anos?
que Deus fez comigo? O para quê de Deus de eu estar no esporte? Qual seria o argumento mais forte que você colocou como base para você? Foi isso, já falou, né? É o Senhor, tudo é o Senhor. Mas Deus te colocou lá com um propósito grandioso. Te exaltou, né? Te levantou, mas fez algo muito forte através da tua vida dentro do esporte. Como é que você mencionaria isso? O ministério hoje. Depois nós falamos, mas do ministério, vamos voltar um pouquinho. Você vai ver a história de Moisés. Levou para o mundo, Egito, e depois preparou para que ele vá de novo se apresentar. Então, é isso que eu entendo que Deus tem feito e fez comigo. Eu estou indo em algumas igrejas, tenho aberto agora mais a agenda para estar viajando, estar saindo, mas eu fiquei por um tempo como Elias na caverna, sendo preparado. Eu sempre orava e pedia a Deus, eu quero ter um pastor, que Jeremias 3,15 fala, um pastor segundo o teu coração, que me apacente com conhecimento, entendimento e sabedoria, enfim. Aí agora eu me deparo com isso que sou eu que tenho que ser assim. Mas é o momento em que Deus me preparou na caverna. Eu entrava dentro da igreja e ninguém sabia o que eu fazia. Eu era o ministro de louvor, menino do louvor, assim. E aí o que aconteceu foi isso. Mas assim, Deus me preparou e me levou, me trouxe para isso. Tirou do meu coração tudo aquilo que o mundo, que o futebol deu, tudo, reconhecimento, fama, sucesso, dinheiro. O meu coração hoje é ser uma oferta agradável a Deus. Então ele me levou a conhecer toda essa estrutura que o mundo pode dar e como ele te oferece e como ele facilmente na sua mão. Hoje, é só estalar os dedos. Tudo. E, claro, nesse tudo tem coisas que não agradam ao Senhor. E aí você tem que saber quem você é. Para que você fatalmente não venda seus valores, a gente vê muitas coisas hoje, vamos referenciar mesmo o futebol. A gente vê pessoas que poderiam ser grande sucesso, mas que terminam de forma trágica, porque os holofotes tomaram o seu coração, né? E no próximo bloco eu quero conversar um pouquinho mais a respeito disso, porque hoje você foi construído nesse espaço, nesse lugar. E eu creio que argumentos muito fortes e que ferramentas muito fortes você usa hoje para ministrar para essas pessoas, por causa de todos esses 17 anos aí que o Senhor lhe permitiu. Justamente. Né, pastor? Pensa, você sair de Aratiba, jogava num time chamado Juventus, e com 17 anos você chega no Internacional. Com 18 você já é o atleta profissional, quando você vê meninos desde os 9, chegar com 20 e não conseguir ir para a equipe principal. Com 18, equipe principal. Completando 20 anos, eu estava na seleção principal do Brasil. 21, então fui vendido para o Real Madrid. Então começa essa história. Você viver coisas assim, aí, com 17 você estava na roça, com 21, com 21 você estava tá fora do país. Com todo, vamos dizer, o mundo nas suas mãos. Conhecidos, exatamente. E a gente vai conversar um pouquinho mais acerca disso no próximo bloco, porque você vai ver, meu querido, que muitas vezes até nós renunciamos de algumas coisas que nos parecem, poxa, mas eu vou renunciar de tudo isso. Mas Deus fez algo muito especial e o pastor vai contar daqui um pouquinho mais daquilo que Deus fez e principalmente esses últimos 3 anos do que ele tem vivido. Então você não sai daí, é só um minutinho, Café Intimidade já volta.